Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Estamos acompanhados hoje do José, da Simone, do Elias, que são os professores aqui do canal, e eu sou a Lília Oliveira, eu sou a produtora. Estamos começando mais uma temporada de estudos bíblicos nova, uma temporada nova, que são a seminário Revelações do Apocalipse. Estaremos estudando esse livro tão incrível e esperamos que você goste desses estudos. Já estamos há quase 50 semanas estudando a palavra de Deus. Então, se você gosta da palavra de Deus, tem uma playlist aqui no canal que você pode encontrar os outros estudos bíblicos que nós fizemos aqui. Compartilhe com seus amigos, que isso é muito bom para você e para ajudar outras pessoas. E antes de começar, gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração para a gente, por favor. Oramos então. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus. Pai de amor, muito obrigado pelo dia concedido, por ter nos guardado, por ter nos posto Espírito em nossas vidas, que ele nos capacite, nos oriente, nos ajude a compreender melhor esta mensagem do Apocalipse, porque Amém. ela é uma mensagem de revelação, um livro aberto para nós, e que nós possamos, ó Pai, falar ao público, para que as pessoas que ouvirem que elas possam também abrir os seus corações e estar presente contigo também. Amém. Esteja com cada um de nós. Obrigado por tudo. Sem ti neste mundo não somos nada, mas precisamos muito de ti neste momento. É verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, pessoal, tem muita gente que estuda o livro do Apocalipse e não entende. Tem gente que não estuda, não sabe, nunca leu, mas tem medo por causa das figuras, dos tipos, dos símbolos, por causa de uma áurea que reveste, como fala o Apocalipse. Parece que é uma coisa assim, diferente, misteriosa, tal. Então, a Bíblia vai mostrar para a gente a realidade, tá? O que é isso daí? No último carnaval, tinha uma tal de Baby, não sei se Baby do Brasil, ela estava assim na lateral, assim, o pessoal tá passando no meio, né? Não sei se no camarote, aí na hora que ela pegou a palavra ali, ela conversando com a Ivete Sangalo, ela disse assim: estamos entrando no apocalipse, o arrebatamento vai ocorrer entre 5 e 10 anos. Aí uma pessoa que estava participando do carnaval depois deu um testemunho, ele falou assim: gente, eu senti a energia baixar na hora. Eu senti aquele medo. Ele falou assim: nossa, quando Deus voltar, ele vai julgar a gente precisa fazer as coisas certas, andar nos caminhos de Deus. Ele estava falando assim, tocou um trovão, cheio de medo, né? A Ivete até rebateu do lado de lá, falando assim: não, eu vou macetar o Apocalipse, mas não acertou na palavra. Ou seja, quando jogou o Apocalipse no meio, mexeu com o íntimo das pessoas, porque no fundo, as pessoas de alguma forma sabem que não estão alinhadas com Deus e que na hora do juízo, na hora das coisas, elas vão se achar em falta, elas têm medo. Como dizia um ditado popular, tem medo, mas não tem vergonha. Né? Não estou dizendo que seja o caso, mas assim, né, para vocês entenderem aí, muitas pessoas têm medo, mas não corrigem os seus caminhos. O Apocalipse, ele significa revelação de Jesus Cristo. Então não tem nada de oculto, não tem nada assim de misterioso, uma coisa assim de somente pragas e desastres, tal. O conceito inicial, né, é de revelação. O próprio versículo número 1 começa assim: revelação de Jesus Cristo. Tá? Agora, essa revelação de Jesus Cristo é impossível de compreender, porque tem congregações inteiras, tem igrejas inteiras que não explicam o livro de Apocalipse. E eu vou falar para você, vou fazer uma comparação entre dois textos aqui para explicar para você que o Apocalipse tem que ser estudado sim, e que tem condições de entender boa parte, a maior parte do livro. Tá? Eu não vou dizer entender tudo, porque nem eu mesmo entendo tudo, um monte de gente não entende tudo, mas assim, uma grande parte dá para entender. Tá? Apocalipse 22, versículo 10, diz o seguinte: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles as palavras da profecia deste livro. Ou seja, não é um livro selado, é um livro aberto.
é um livro que pode ser compreendido, tá? Então fala aí, não celes as palavras da profecia deste livro. Já quando você lê o livro de Daniel, olha como que o livro de Daniel termina lá, tem um capítulo 12, aqui, ó. Daniel capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Essas palavras estão encerradas e seladas. Ó, estão guardadas, encerradas, está guardada e selada. Você não consegue entender. Não todo o livro de Daniel, tá? Porque tem muita coisa que é explicado no próprio livro, mas tem aspectos do livro de Daniel que só seria compreendido no tempo do fim. Porque Daniel viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Tá? Então tem aspectos da profecia de Daniel que só seria compreendida no tempo do fim. No livro do Apocalipse, escrito aproximadamente aí 100 anos depois de Jesus Cristo, 90 anos aí mais ou menos, foi escrito por João, né? Na ilha de Patmos, posterior. Quando ele termina de escrever o livro, ele não diz assim, essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ele fala assim, não, as palavras estão abertas para o estudo, para a compreensão, tá? Então, gente, estamos introduzindo, estamos começando nesse estudo maravilhoso e todos vamos poder aprender. É isso aí, José Alberto. E Simone, o Apocalipse, ele passou por 5 etapas antes de chegar até nós, né? Quais seriam essas etapas? Com base em Apocalipse 1, versos 11 e também 11 e o 19. Isso aí. Boa tarde, Lilian, tudo bem? Boa tarde. Vou pedir que você leia para nós Apocalipse 1, 11 e 19. Uhum. 3 versículos, né? Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1, 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, nós vimos aí que aqui nós conseguimos a resposta para a pergunta que você nos fez, que quais foram as 5 etapas que o Apocalipse passou, né? Quais elas são? Nós vemos que Deus deu a revelação a Jesus Cristo, que é seu filho. E Jesus Cristo enviou um anjo seu, para que ele notificasse, desse nota a João, que era seu discípulo, e João recebeu a ordem de escrever. Nós vemos até aí. Deus, ele fez o quê? O Pai. Ele deu a revelação a Jesus Cristo, ele mostrou tudo para Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou o seu anjo para que o anjo falasse para João, e João recebesse a ordem de escrever tudo o que ele havia visto e mandar às 7 igrejas, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui nós vemos como que o Apocalipse foi escrito. E João foi inspirado por Deus, por Jesus. O anjo falou para ele, né? Ele não podia estar vendo eles pessoalmente, mas ele sentia, ele ouvia, e ele teve uma revelação, né? Ele era profeta. Ele teve essa revelação, né? Ele foi levado até um monte, ali ele viu, ele estava numa ilha, né? Patmos, é isso, né? E ele viu esta revelação de como seriam as coisas aqui do Apocalipse, né? E mais para frente, e ele deveria enviar tudo que ele havia feito para as 7 igrejas.
Peraí, mas você pode estar falando assim, mas mandou para lá. Não, não. Lembrando que nós estamos na igreja de Laodiceia. Triste, né? Mas estamos nessa igreja. Esta é a época final, a época da igreja de Laodiceia. Chegou até nós. Por isso que está na Bíblia. Por isso que você aí do outro lado da telinha, não tenha medo não de pegar sua Bíblia, fazer sua oração, pedir ao Espírito Santo te dê sabedoria, que Jesus te dê sabedoria, que Deus te dê sabedoria, como ele deu, como ele revelou para João, e ele mostra, revela para nós hoje também que lemos, e lê, e pode entender. O que que ele vem falando, ó, para mostrar aos seus servos, e nós somos o quê? Somos servos, servos do Deus vivo. As coisas que em breve deveriam acontecer. E hoje nós podemos já mudar, né? Lília, José, Elias, essa fala, né? As coisas que já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo lá para o meado de Apocalipse, já chegando para o final. Logo assim, quando terminar este curso, vocês verão que nós estamos falando verdade, conforme a nossa Bíblia, né? Então, aqui está a revelação do Apocalipse, aqui está o que o que Jesus revelou para o seu profeta. E assim ele passou para as igrejas, e nós hoje estamos aprendendo sobre a revelação do nosso Deus. Muito bom. Obrigada, primo. Amém. E Elias, a quem que Deus prometeu uma bênção especial? Antes de nós lermos aqui, vou pedir para você ler para nós Apocalipse 1:3, mas antes de você ler, Lília, tem aqui uma coisa muito importante. São 3 coisas importantes sobre o Apocalipse. Aqui vem falando que o Apocalipse não é um livro fechado. É a revelação, ou seja, um livro no qual Deus abre o maravilhoso tesouro de seus mistérios e os torna compreensíveis. A seus filhos, basta conhecer a chave bíblica do seu símbolo para fascinar-nos com a beleza de sua revelação. Segundo, a revelação de Jesus Cristo, você ficará emocionado ao perceber a beleza do Cristo do Apocalipse. Ainda mais, o Antigo Testamento profetizou acerca do Messias e os evangelhos, e nos falam da sua encarnação. Mas, a não ser que conheçamos a revelação que Cristo faz de si mesmo no Apocalipse, nossa compreensão da majestosa e sublime pessoa de Jesus será incompleta. Terceiro, o Apocalipse não só nos revela Cristo, mas também é a revelação de Jesus Cristo em outro sentido. Aí Jesus nos revela a sua doutrina, sua vontade, seus planos para seus filhos, para os seus filhos no presente, no futuro imediato e no futuro eterno, tendo em mente Apocalipse 1:1, que reflete a razão pela qual Jesus nos dá o livro. O nosso estudo do Apocalipse será cristocêntrico. Procuraremos a Cristo revelado no Apocalipse e procuraremos descobrir quais as mensagens que Jesus Cristo nos revela. Então, respondendo agora a pergunta número 2, a quem prometeu Deus uma bênção especial, lê para nós Apocalipse 1:3. Sim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui nós vemos para quem Deus prometeu essas bênçãos. Aqueles que leem e aqueles que guardam. Exatamente. Então, nós temos que pegar o livro do Apocalipse. Nós temos que pegar a Bíblia e ler, ver o seu conteúdo, pedir orientação ao Espírito Santo para que nos mostre, nos oriente o que o Apocalipse vem revelando para nós. Porque Jesus Cristo diz que o livro do Apocalipse é uma bênção, não uma maldição. Muitas vezes a pessoa fala, a maldição do Apocalipse. Apocalipse não é uma maldição, é uma maldição para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Realmente, aí sim será uma maldição. Mas para nós, quando abrimos esse livro, pedimos orientação do Espírito Santo para que compreendamos, né, essa mensagem maravilhosa que é uma revelação de Jesus Cristo, né, que ele deu ao seu servo João para que ele escrevesse ali na ilha de Pátimo,
para levar às 7 igrejas. Então, hoje nós recebemos essa mensagem. Nós temos essa mensagem maravilhosa. Então, vamos colocar em prática. Vamos estudar, vamos ver o que ela vem trazendo para nós. Você que um dia vai ouvir esta mensagem, esse estudo, coloque a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza que Ele vai revelar. Não precisa ter medo, porque o Apocalipse não é medo. O Apocalipse é um livro de amor, um livro aberto, um livro que nos traz o conhecimento para chegarmos até Jesus. Muito bom, isso mesmo. E tem até uma nota aqui dizendo que, sem dúvida, né, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem a palavra de Deus é o seu conteúdo. Nós é que vamos ser mais abençoados. E Jesus disse, e são elas mesmas que testificam de mim, né? João 5:39. Examinai as escrituras, Isso, Exatamente. porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. isso, muito bom. José, e que método Jesus usava para explicar a profecia? Lília, Lucas capítulo 24, versículo 27. Gente, quando Jesus Cristo explicava sobre profecia, qual que era o método que ele utilizava? Porque as escrituras têm profecia a respeito de Jesus Cristo, né, no Velho Testamento. E aí ele... Como que ele fez para explicar para os discípulos que a Bíblia falava através dele? Falava dele, né, da pessoa dele. Então, Lucas 24:27 diz: E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então essa é uma situação que aconteceu ali no domingo, né, à tarde, quando aqueles discípulos estavam voltando, Jesus se aproximou deles, mas eles não o reconheceram, e aí começou a falar, vocês estão falando, Jesus perguntou, vocês estão falando sobre o quê? Eles falaram, não, você não sabe das coisas que estão acontecendo aí? O Senhor, né, profeta aí poderoso em obras e em palavras, realizou muitos milagres, falava com poder, os sacerdotes por inveja mataram ele. Aí Jesus Cristo começou a apontar nas escrituras que existiam profecias, como por exemplo a de Isaías 53, que falava que Cristo iria vir para salvar as pessoas, mas que ele ia padecer, morrer, ia carregar os pecados deles, tal. E aí o método que Jesus Cristo fez foi, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunhando o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então é o seguinte, o livro do Apocalipse está cheio de símbolos, tem muita figura de linguagem. Só que a maior parte dessas expressões, grande parte das figuras que estão no livro de Apocalipse, elas não são inéditas no sentido de que apareceram a primeira vez ali. Elas já apareceram antes. Então a gente vai ver, durante o estudo do seminário do Apocalipse, como é que os símbolos foram usados no decorrer da Bíblia, o que é que eles significavam, e vão aplicar esse símbolo que está na maior parte da Bíblia para interpretar o livro. E não poderia ser diferente, porque as escrituras não aceitam particular interpretação. Tem que ser como os profetas interpretaram, como o povo de Deus interpretava aqueles símbolos, para a gente poder reconhecer o que está escrito no livro do Apocalipse. Então, a gente vai usar para a interpretação do livro, para esse estudo, o mesmo método que Jesus Cristo utilizava. Então, a gente pode dizer que a chave para entender o Apocalipse está na Bíblia toda. Você Exatamente. lê, né? Isso. Muito bom. Simone, que método que Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse? Vamos ver quais foram esses métodos, né? Leia para nós Apocalipse 11 e 12. Sim. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Então, nós vemos aí, né? O que João estava lá, e ele disse assim, uma das respostas é, o que vês, escreve. Deus disse para João, o que você vê, você escreve. E ele, né, ao discorrer dos versos, ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi o quê? 7 candeeiros de ouro. Até agora nós vemos que foi uma comunicação por símbolos, simbolizando, né?
o que ele estava falando. Ao ler o Apocalipse, notamos que Deus, ele estava mostrando os fatos que estavam acontecendo, né? Como e o seu servo via com seus olhos, porque ele estava teve um ele foi teve uma visão, podemos dizer, né? E ele via e ouvia, e foi dito para ele escrever tudo que ele via e que ele ouvia. Nós notamos também que Deus falava para ele escrever sobre acontecimentos de movimentos religiosos, organizações, acontecimentos nas nações, e tudo passava-se como um filme para João. E João escrevia para que nós hoje lêssemos e, através do entendimento do Espírito Santo, nós entendêssemos o que lemos ou o que ouvimos, porque também aqui diz, bem-aventurado o que lê e o que ouve, porque talvez você esteja aí do outro lado e fale assim, mas eu não sei ler, talvez eu tenha um problema visual, né? Mas, desculpa, você ouve e você é bem-aventurado se você coloca tudo em prática. Então, nós vemos aqui que sim, João, aqui entrou uma comunicação de símbolos. Terão muitos outros símbolos mais à frente, né? Onde nós iremos aprender conforme o estudo. E hoje nós podemos dizer também que Deus está revelando o Apocalipse por meio da impressão, de impressões, né? Bíblia, estudos, e também do audiovisual, que é o que o canal Escute e Reflita, né? Da nossa querida Lília, faz para nós, né? Aprendermos mais e vocês aí aprenderem também. E eu quero só abrir um parênteses e pedir, José, que me dê uma mãozinha sobre os 7 candeeiros de ouro, por favor, já que nós estamos falando em simbolismo. Então, imagina 7 hastes, tá? Suportes com uma chama, Então ele viu 7 desses aí, tá? Viu 7 e viu Jesus Cristo caminhando entre esses 7 candeeiros, né? Tá? Então, a imagem que João viu foi 7 hastes com uma base e chamas, né, que iluminam, 7 candeeiros. Então, um filme você vê e ouve, mas você sabe que você não faz parte do filme. E quando você está dentro da cena, quando você vamos supor, um artista que você está dentro da cena, você vê e ouve também, mas você sabe que você está participando da cena. Eu não tenho interesse aqui, né? Não sei se ele viu como um filme ou se estava participando, mas dá a impressão de que ele estava participando da cena. Ele viu, né? Porque ele estava naquela cena ali. Tá? Então, ele viu e ouviu. Por isso que ela falou audiovisual, né? Comparando com a gente, é que você está vendo e ouvindo. Isso. Muito Essa parte aí do candeeiro, era isso, Simone, que você queria? Sim, e o candeeiro, ele significava o Espírito Santo, a palavra de Deus, não é isso? Então, os significados dos candeeiros, a gente vai entrar nesse tema no próximo estudo, que é o significado dos símbolos, mas está escrito ali, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, capítulo 1 aqui, eu ver o significado. E se ele mesmo explica, não? O 12 fala aqui. Voltei-me para ver. Isso, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ele viu os candeeiros, quando ele virou o rosto assim, ele viu um semelhante a filho de homem. A gente sabe que essa expressão aqui, filho de homem, é uma expressão usada a Jesus Cristo. Com vestes talares, né? E uma cinta de ouro. A sua cabeça eram brancos como a alva lã. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Aí tem uma descrição aqui, ó, de Jesus Cristo. Seu rosto brilhava como o sol na sua força.
os 7 candeeiros, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Isso. Isso. Aqui, ó, versículo 20, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a gente leu um versículo aqui que falava que o Apocalipse foi revelação de Deus, passou por Jesus Cristo, o anjo, o apóstolo João. O apóstolo João escreveu e enviou para as 7 igrejas. Então, estão os 5 passos de Deus até as igrejas, as pessoas que somos nós. No caso aqui, são 7 igrejas da Ásia. Então, o Filho do Homem andando entre os 7 candeeiros significa Jesus Cristo andando entre as igrejas, mostrando um Jesus Cristo presente, mesmo que não possa ser visto. Do ponto de vista humano, a gente tem que aceitar que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está presente com a igreja. Mas, gente, esse tema vai voltar, tá? Na lição seguinte. Então, em algum momento, esse tema vai voltar. Então, esses símbolos aí serão revelados. Isso E mesmo. obrigada, Lívia e José. Valeu. Obrigada, Simone. Elias, por que Jesus falou em parábolas e nos deu o livro do Apocalipse em símbolos? Nós temos aqui Lucas 8:10, você lê para nós? Uhum. Por que Jesus falava por parábolas, né, e falou Apocalipse por símbolos? Porque tem um propósito e por quê, né? Aí nós vamos ver por que aconteceu isso. Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí nós vemos aqui, né, que Jesus ali, nesse versículo aqui de Lucas, ele fala que para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ali o discípulo de Jesus, né, João, ele foi preso ali na ilha de Patmos, né, e quando Daniel ficou preocupado quem iria abrir esse livro, o que Deus falou, o que Jesus falou para Daniel? Daniel, fecha esse livro, porque esse livro agora não é para você. E falou, né, que teria alguém que iria abrir esse livro. E o revelador desse livro é Jesus Cristo. Para que nós ficássemos sabendo dessa mensagem, Jesus enviou um anjo e mostrou ali a João, né, que estava preso ali na ilha de Patmos, e foi revelando para ele. Jesus disse para ele o anjo disse para ele que ele fosse vendo e escrevendo. E imaginássemos nós se João escrevesse do jeito que ele via ali. Essa mensagem nunca iria chegar até nós. Quando João escrevia aquelas cartas e mandava às 7 igrejas, quando ali os oficiais tinham que ver tudo o que João estava escrevendo para sair. Quando eles viam aquilo, eles falavam, esse camarada é maluco, esse cara é doido escrevendo. Essas coisas não tem cabimento. Então Deus fazia as coisas assim, na melhor perfeição para nós. E hoje essa mensagem chegou para nós como uma revelação de Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus, ali você viu que, ali quando ele falava ali por parábolas, você vê que ali nos evangelhos falava por parábolas, mas o Apocalipse é por símbolos. Se ele tivesse realmente aqui nessa nota falando aqui, Jesus falou em parábolas para que as entendesse somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais. Então, quer dizer, só ia entender aquele que estava realmente relacionado com Cristo, né, com as coisas espirituais. Se o Apocalipse tivesse sido escrito numa linguagem literal, há muito que o inimigo de Deus o teria destruído. Deus, na sua sabedoria, apresentou a sua mensagem numa linguagem compreensível somente para os seus servos. Então, nós vemos aqui, se nós realmente somos servos de Jesus Cristo, nós vamos compreender esta mensagem maravilhosa. Nós não vamos ter medo. Ela vai ser uma mensagem de amor, uma mensagem aberta para nós. E aqui nós temos aqui 3 símbolos. Eu vou pedir a Lília que lê para nós. É Daniel 7:23. Para ver qual é esse símbolo aqui de animal. Então, Lília, tem o Apocalipse 7:23, Daniel 7:23, Apocalipse 17:15 e Ezequiel 4, 6 e 7. Aqui vem falando sobre 3, né, linguagem aqui de... Simbólica, né?
É simbólica, exatamente. E a Bíblia nos mostra aqui as revelações dessas mensagens. Sim. A primeira, então, é do animal, né? Que está Exato, em animal. Daniel 7:23. O que Eu vou significa ler. animal, né? Aí nós vamos ver aí em Daniel, Daniel vai responder para nós. Isso. Daniel 7:23 diz: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então, animal, o que representa animal aí? Um reino. Os reinos, né? Agora, a água, em Apocalipse 17:15. Vamos ver o que significa água lá em Apocalipse. Apocalipse 17:15, né? Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Já está bem claro, né? Povos, Muito multidões, claro, nações e línguas. né? Aqui vem representando o que significa águas, né? Agora, dias proféticos. Ezequiel 4, 6 e 7. Esses textos que a gente está lendo aqui, explicando o significado dos símbolos, é um tira-gozo, né? Na introdução, no primeiro capítulo lá do nosso estudo, para você ter uma ideia de como a Bíblia ela se refere aos símbolos e aos significados antes do Apocalipse. Então, quem era servo, ou seja, quem é do povo de Deus, já está acostumado com essa linguagem, né? Então, para o povo de Deus, é uma linguagem comum. Mas para uma pessoa do mundo que não está acostumada, ele não sabe qual que é o depara, ele não sabe o que significa aquilo. Então, para ele, fica uma linguagem enigmática, mas para o povo de Deus fica uma linguagem esclarecedora. Exatamente. Olha, temos duas pessoas que estão aqui nos comentários, o João Paulo e o apologeta Diego Fernandes, que estão aqui compartilhando conosco alguns ensinamentos. E até o apologeta Diego Fernandes disse que a água significa muita gente. Essa é a linguagem bíblica, está correto, né? E aqui, Ezequiel 4, 6 e 7. 4, 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, Então, um dia profético. Isso, aqui Deus chegou para Ezequiel e falou o seguinte: faça uma rotina durante 40 dias. Esses 40 dias que você fez aqui vão corresponder a 40 anos. Então, em termos proféticos, um dia equivale a um ano. há um ano, exatamente. Então, a Bíblia ela é muito clara, e por isso que Deus pede para que nós pegamos Daniel e comparamos com o Apocalipse, porque os dois, eles se completam, os dois, eles se revelam, e ali Jesus vem mostrando para nós as suas revelações. Então, nós temos que ler e estudar para compreender. Meus queridos, não tenha medo desses símbolos, não tenham medo dos bichos que fala aí de 7 cabeças, 10 chifres. Não tenha medo, porque isso tem uma revelação muito clara o que vai acontecer nos fins dos tempos, né? Então, Jesus Cristo ele revela tudo isso para nós. Ele deixou para o seu profeta ali Daniel e também ali para o seu servo João, né, para que deixasse para nós aqui nos últimos tempos que estamos vivendo em nossa era. Então, nós vemos essas revelações, não tem nada difícil. É tudo muito claro. A própria Bíblia ela se revela. A própria Bíblia, ela se explica. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que pedir sabedoria dos altos céus para que o Espírito Santo nos capacite e nos ajude a compreender essa mensagem. Porque se nós tentarmos ler por nós mesmos, nós vamos ficar malucos, vamos ficar doidos. Nossa, que coisa esquisita, que coisa doida, né? Como ali aquele povo do passado ali que viam essas cartas que saíam dali da ilha de Pátimo, aqueles seguranças ali, eu falei, João tá doido, João é maluco, escrevendo essas coisas malucas aí, vou entregar, deixa ele levar para a igreja dele, né? Entendeu? Então Deus é muito maravilhoso, Deus é sabedor de todas as coisas, para que chegasse até nós essa mensagem maravilhosa. E essa mensagem do Apocalipse, praticamente, ela foi esquecida, né? E ela tem que ser revelada, ela tem que ser dita, ela tem que ser estudada, para que nós mostramos para o povo o que vai vir, o que vai acontecer ao fim dos tempos. Isso, muito bom.
E José, quanta segurança existe na palavra profética? Lília, segundo Pedro 1, versículo 16 e 18 e 19. Tá. Segundo Pedro 1:16 diz o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 19. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, gente, aqui fala assim, ó, que esse conhecimento chegou até nós, tá? Não como produto de fábulas engenhosamente inventadas. Tem livro de histórias, né, que as pessoas ficam mirabolando, pensando em histórias. O mundo do cinema é muita história ali que é fantasia, outras não, eles tentam retratar a realidade, né? Mas o que Pedro está falando aqui é assim, pessoal, isso que nós estamos falando para vocês não é produto da imaginação ou da invenção humana. Nós estamos contando o que nós vimos, nós somos testemunhas oculares. Nós ouvimos, nós vimos e nós apalpamos, tá? E a palavra profética, ela tem o testemunho não só humano, mas nós ouvimos a voz que disse do céu: Este é o meu filho, tá? Este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. Versículo 18, ó. Foi enviada pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado. Quando fala glória excelsa aqui, é o próprio Deus falando: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a revelação de Jesus Cristo não é só uma revelação humana, era primeiramente, mais importante, a revelação divina. O próprio versículo 1 do Apocalipse fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então ele recebe a revelação de Deus, que é a origem da revelação. Então, qual é a segurança que existe na palavra profética? Ela é verdadeira, ela não é produto de fábula, ela não é produto da imaginação humana, ela tem a fonte em Deus. É uma revelação verdadeira, tá? Então, é uma revelação de Jesus Cristo. Não estamos aqui para brincadeira. Jesus Cristo não está para brincadeira. Ele derramou o seu sangue para salvar você. Dentro de um ambiente conturbado, um ambiente de conflito. Sabe um ambiente onde tem mina, tem bomba, tem míssil, tem tanque de guerra? Jesus Cristo foi salvar ali o ambiente de conflito, que o mal está aqui. Então ele não está para brincadeira. O que ele fala é a verdade. Então, a segurança da palavra profética é Deus. Muito bom. E a próxima pergunta é para Simone. De que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia? Olha lá, né? Aqui nós vamos ver 2 Pedro 1:20 e depois também Apocalipse 22, 18 e 19. Você lê para nós? Tá. 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro, neste livro. É mais sério do que muitas vezes e muita gente pensa, né? É muito sério. Porque, como disse o José, com Deus não se deve brincar. E hoje parece que o mundo virou de ponta cabeça e o que faz é brincar com Deus.
Parece que eles perderam toda a noção de tudo que já havia acontecido, de tudo que nós já vemos, né, no passado. E nós vimos aqui que as profecias que estão escritas na Bíblia, e principalmente em Apocalipse, porque elas estão em Daniel, estão em várias, em Pedro, né? São Pedro, nós vemos aqui, em várias partes da Bíblia, mas pesa bastante em Apocalipse, sendo, porém, o último livro da Bíblia e sendo o último momento da história deste mundo. Nós vemos o começo e o final em Apocalipse. E nós estamos vivendo esses finais. Então, não é por, aqui vem dizendo por nenhuma alucinações, né? Alucinações, é isso? Não. 22, 18. Elucidações. Que é parecido com isso mesmo, né? As Elucidações. pessoas pegam e, olha, Esclarecimento, né? Explicação. não é por qualquer explicação ou por qualquer. Eu venho aqui, eu falo o que eu quero, o Elias fala o que quer, Lília fala o que quer e José fala o que quer. Não é assim. Percebam, desculpa, que nós estamos buscando falar todos uma linguagem só, porque estamos todos com uma Bíblia, cada um com a sua Bíblia, estamos todos seguindo um roteiro. E este roteiro foi inspirado por Deus. Foram homens inspirados por Deus que fizeram, e a Bíblia também. Então, percebe? Não foi que João ficou lá em Patmos, estava entediado, eu vou escrever alguma coisa aqui. Não, ele escreveu o que Deus revelou para ele, através de Jesus, através do anjo que ia lá vê-lo, porque percebe-se que o anjo ia lá vê-lo, né? E ele foi inspirado por Deus para escrever, para chegar até nós. E aqui vem dizendo bem claro, em Apocalipse, fala que quem diminuir, né? Quem tirar alguma coisa dessa palavra de Deus, quem aumentar e colocar mais na palavra de Deus, não, mas eu acho tão legal esse negócio que eu vou colocar vou abrir em parênteses e colocar mais. Não pode. Não podemos. Se você aumentar, diz aqui que vai aumentar os flagelos, viu? Misericórdia, Pai. Percebe? Nós buscando a Deus, buscando fazer as coisas certas, errando e pedindo perdão, pois somos falhos e humanos, misericórdia. Nós passamos por cada aflição, minha gente, que dá até medo, que parece que nunca vai acabar. Agora, imagina a mão do nosso Deus pesando sobre quem está aumentando na palavra de Deus, falando o que quer. Não, vou aproveitar o gancho que João, né, apóstolo João viu lá em Patmos, a revelação que ele teve, eu vou botar alguma coisa que eu estou querendo aqui, porque revelado foi João. Nós não estamos sendo revelados, nós estamos sendo abençoados para entendermos o que nós estamos lendo e ouvindo. E pior é o que fala Apocalipse 22, 19. Aí que vem, minha gente. Porque o povo não gosta muito de acrescentar, não. O povo gosta, eu falo isso com firmeza porque nós andamos muito, conhecemos as pessoas aí, né? Eles gostam de ficar tirando. Eu vou tirar essa partezinha da Bíblia e vou colocar o que eu quero. Então, eles usam tudo, eles já tiram e aumentam. Tiram e aumentam. Eu faço questão que vocês ouçam com bastante atenção o que a Lília leu muito bem lido, que diz assim, que Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Sabe o que é isso? Se o seu nome está escrito lá em cima no livro da vida, na árvore da vida, fulano e família, você será tirado. Sabe o que é isso? É você ser tirado da cidade santa que vem dizendo, das coisas que se acham, das coisas que se acham escritas nesse livro, de tudo bom que vai ser vivido lá no céu, toda a eternidade com o nosso Deus, sem coisas ruins. O seu nome, se você tirar e a Bíblia, tem uma parte da Bíblia que ainda fala assim, se você tirar um tio ou um J, você não precisa tirar uma palavra inteira não, viu? Você só tira o acento. Você tirou o acento da palavra, já vai cair sobre você os males. E aqui diz que se você tirar qualquer parte da Bíblia e colocar uma invenção sua, seu nome será retirado do livro da vida, você não irá subir para os céus, você não terá a sua casa na Nova Jerusalém, você não fará parte dentre aqueles que estarão 1000 anos lá no céu, face a face com o nosso Deus. Entendendo como você chegou, entendendo como que muitos dos que ouviram, que estão nos ouvindo hoje, né? E chegaram lá. E vai ser um momento de abraçar. Você não vai ter isso. Sabe o que está reservado, infelizmente?
para quem faz isso? O lago de fogo e enxofre. Gente, eu não quero não. Por isso que eu tento ler pausadamente a Bíblia e leio ponto, vírgula, tudo certinho, porque eu não quero que meu nome seja tirado não. Alguém de vocês querem aqui, de nós 4? Misericórdia, de jeito nenhum. Nós queremos que o nosso nome fique lá, nossa família, todos que nós gostamos e todos que queiram ir conosco, né. Vamos Uhum. prestar muita atenção, né, no que quando alguém estiver falando para vocês, pega a Bíblia, fala assim, ó, pega a sua Bíblia, mas é aquela Bíblia que foi totalmente escrita por Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus. Confere lá se está tudo certinho na sua Bíblia, se não tiver, sai de perto. Queria aproveitar para dar um exemplo do caso de nenhuma profecia é de particular interpretação, com os textos que a gente estudou aqui, tá? Porque esse é um problema que ele está espalhado pelo mundo religioso. Satanás cagou em cima das igrejas com referência a particular elucidação. Tá? Teve um pastor que, lendo esse livro, a parte de Apocalipse 13 ali, que fala que uma besta surgiu do mar, né? Um animal surgiu do mar, ele falou assim, irmãos, vocês não devem ir para a praia, porque vai vir um animal de 7 cabeças e 10 chifres que pode pegar você. Então, a gente viu o quê? 4 grandes animais surgiram da terra, lá em Daniel. O quarto animal é um quarto reino na terra. Então, quando você esquece a sua interpretação particular e pega a interpretação profética que está na Bíblia, você já não lê animal como animal, você vai ver como reino. O reino surgiu da onde? O reino surgiu do mar, que são as águas, que são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. A China é muito povoada? É muito povoada. Então, dali tem um poder que domina sobre aquele território, o território chinês. A Europa não é povoada? Não tem muita gente na Europa? Não tem reinos na Europa? Não tem a Índia? Não tem no Brasil? Não tem nos Estados Unidos? Então, aonde tem pessoas, surgem reinos, surgem poderes. Essa é a interpretação que a Bíblia está conduzindo você para ela. Agora, se você quer interpretar do seu próprio gosto, pode acontecer vários tipos de viagem absurda. Então, tem 3 principais linhas de interpretação profética, de estudos de profecia. A primeira linha profética, ela é chamada de preterismo. Ele pega as profecias e interpretam como se cumprindo no passado. Tem uma outra linha de interpretação profética que pega as profecias e coloca ela interpretando elas no futuro. Tá? Então, olha só, nós acreditamos, por exemplo, na volta de Jesus Cristo. Quem acredita que as profecias se cumpriram no passado, interpreta, o preterismo interpreta que a volta de Jesus Cristo aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Então pega essa coisa doida. O futurismo, ele pega as profecias e diz assim, olha, o apocalipse vai acontecer, mas tudo no futuro. Tá? E isso daí tem um problema sério, porque tropeça nos 3 primeiros versículos do Apocalipse. Já tropeça, você já desqualifica a escola de interpretação profética já no preâmbulo aqui do livro. Porque aqui fala o seguinte, ó, vou mostrar aos meus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, eu estou mostrando para você coisas que vão acontecer. O livro ele veio ali pelo ano 70, 80, 90, tá? 100, ou seja, as coisas que a revelação dele daqui para frente. O livro, anos 70, Jerusalém já tinha sido destruída. Ou seja, a revelação do Apocalipse é posterior. Então, toda a escola preterista já fica perdida, já está toda errada. Fala o quê? As coisas que em breve devem acontecer. E aqui no versículo 3 diz o quê? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Como diz no capítulo 20 de Apocalipse, eis que venho sem demora. Então, as profecias do Apocalipse, elas mostram as coisas que devem acontecer
entre a revelação de Jesus Cristo e a conclusão de todas as coisas. E como Deus é bondoso, não deixou nenhuma fase da igreja sem revelação. Por isso, nós não vamos explicar o Apocalipse nem como preterismo e nem como futurismo. Nós vamos explicar com a linha do historicismo. Ou seja, existe mensagem do Apocalipse para cada igreja em cada época, até que Jesus Cristo volte e elimine o mal. Então, a profecia que a gente vai estudar, ela se cumpre na história, conforme as coisas vão acontecendo, tá? A interpretação aqui é da linha historicista. Muito bom. É se cumprindo na história. E a história não é dividido em antes e depois de Cristo? Quem que está no centro da história, no meio do palco? Jesus Cristo dividindo a história. Tá? Então, gente, não tem como correr, tá? Versículo 1 e versículo 3 aqui do preâmbulo do livro do Apocalipse já jogou por terra a falsa interpretação profética de linhas que estão aí enganando muita gente. É isso aí. E Elias, quanto da Escritura, da Santa Escritura, é inspirado? Antes de responder essa pergunta, tem uma experiência aqui de um cavaleiro que ele se deparou num sítio muito assim, numa fazenda muito linda, e lá tinha um parque que quando ele olhou, falou assim, nossa, é muito lindo esse parque, eu tenho que ir lá ver. Mas aí tinha uma placa dizendo lá, não entre cachorro feroz. E ele, falei, isso aqui para mim é prato pequeno, porque, como se ele diz, eu sou domador de cão, né, de cachorros, então eu posso entrar lá que esse cachorro não vai fazer nada comigo. E ele foi lá, ele pulou a cerca e começou, né, a apreciar aquele jardim ali, naquele parque ali. Ele pulou ali, mas ele não queria fazer nada de mal, ele queria só apreciar. Mas tinha uma placa dizendo, não entre, né? Aí ele tentou de tudo para tentar acalmar aquele cachorro. E aquele cachorro, quando ele se deparou num cachorro, ele nunca viu um cachorro tão grande na sua vida. E o cachorro começou a abrir a boca, aqueles dentes já afiados, brilhando. Quando ele olhou para trás assim, tinha uma árvore. Opa! Eu falei, minha escapatória. Ele subiu na árvore. Quando ele chegou lá em cima na árvore, você foi avisado. Lá embaixo. Quando ele subiu lá em cima, ele falou assim, você foi avisado lá embaixo. Então, quer dizer, quando ele estava lá em cima da árvore, quer dizer, se ele não tivesse pulado a cerca, não teria acontecido nada disso. E aí vem falando aqui, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que deve ser apreciada, estudada e respeitada. Se a mutilarmos ou adulterarmos, um dia enfrentaremos as penalidades ali mencionadas. Embora o nosso Senhor Jesus deseje nos salvar, aquele dia ele nos lembrará. Você havia sido advertido lá embaixo. Entendeu? Então Jesus ele está nos advertindo agora aqui. Nós estamos sendo advertidos. Então, para que nós não sejamos pegos de surpresa e não fazemos coisas erradas, nós temos que procurar o nosso mestre, que é o centro de toda a Bíblia, Jesus Cristo. Ele vai nos trazer aqui e nos capacitar a entendermos melhor essas palavras. Lê para nós, então, quanto da Bíblia ela é inspirada. Nós estamos falando sobre o Apocalipse, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre todos os outros, né? Segundo Timóteo 3,16. Quanto da Escritura ela é inspirada? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós vemos aqui toda a Escritura ela é inspirada por Deus, toda. E você vê que ela vem dizendo aí para que ela é útil? Para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. Então nós vemos que ela é útil para muitas coisas. Então, quando nós buscamos realmente a palavra de Deus, ela vai nos instruir, ela vai nos mostrar o caminho verdadeiro. Então, ela vai nos mostrar quem é o centro de toda a verdade, que é Jesus Cristo. Então, nós vemos, igual a Simone disse, nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. Se acrescentarmos, vai ser acrescentado flagelos, né, as pragas na vida daquele que acrescenta. Misericórdia, eu estou fora disso. Vamos buscar, vamos analisar aquilo que Deus requer de nós, né? Colocar em prática aquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos. Estudar a palavra de Deus, compreendê-la
e levar aqueles que ainda não conhecem. Amém. Obrigada, Elias. E José, estamos indo já para o finalzinho do estudo. Só temos mais uma pergunta. Que segurança temos de que poderemos compreender o significado das revelações que Deus nos dá em seu livro sagrado? João 7, versículo 17. João 7,17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se a pessoa realmente quiser fazer a vontade de Deus, quiser conhecer a verdade, ela vai saber qual é a verdade por meio da doutrina, tá? Quem quer saber a verdade realmente, Deus revela para ela por meio da doutrina. Se a pessoa não tem amor à verdade, ela se apega a falsas doutrinas. Se ela tem o interesse por aprender a verdade de Deus, ela se apega à doutrina verdadeira. Então só pega na mentira quem quer, tá? Então vamos supor, sabe esses casos assim que as pessoas caem em golpes, que depois as outras falam assim, mano, mas você não enxergou que não podia ser? Vamos supor um carro que custa 100 mil reais, aí você vê um anúncio por 50. Aí você foi lá, foi enganado. Meu amigo, mas você não reparou que estava muito distorcido o preço? Como que você entrou nessa fria? É porque é o seguinte, a vontade de ganhar, a vontade de lucrar, cegou a pessoa. Tá? Então, no mundo religioso, tem muita gente que se aproxima de Deus que suas vontades pessoais, suas fantasias, seus interesses, seus apegos à religião onde ele nasceu, cresceu, seu pai está lá, sua mãe está lá, ele tipo assim, ele olha e fala, mas isso aqui não está muito certo. Ah, mas eu vou ficar aqui porque tem isso e aquilo outro. É confortável, entendeu? Eu já expliquei isso pro meu amigo, agora que eu vi que está errado, eu vou ter que reconhecer que eu expliquei errado. O cara não quer voltar atrás, tá? Tem muito pastor aí que ele ensina durante 30 anos heresias, coisas que não estão ensinadas pela Bíblia. Ele ensina porque ele aprendeu. Um dia ele pensa assim, gente, isso aqui não está certo. Eu tenho uma igreja de 3 mil membros que está pagando dízimo para mim. Se eu disser a verdade aqui, eles vão dizer que eu ensinei errado durante muito tempo, e os que já foram embora. Quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar atrás, não. Eu vou continuar ensinando um erro. Quando Jesus Cristo fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, implica em você se humilhar e reconhecer seus erros que você ensinou errado. Porque tem muita gente que ensina errado. E todos os que quiserem viver a verdade em Deus vão saber qual é, pela doutrina. Tá? Só que não pode ser hipócrita, porque em algum momento você vai ver que a escritura não corrobora com aquilo que você enxerga. Você vai ver isso num debate, numa discussão com a outra pessoa que pensa diferente com você, vai expor seu erro. Se você tiver enjaulado naquela visão, você vai se apegar ao erro e não vai ver que a outra pessoa está explicando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, gente, em alguns aspectos, em algum local, ela está como se fosse numa arena. Por quê? Você fala uma coisa, a pessoa fala outra. Você fala uma coisa, a pessoa fala outra. Porque Satanás espalhou falsas compreensões proféticas. Tá? Então, se o seu desejo for verdadeiro e sincero, do fundo do seu coração, você vai se apegar à verdade pela doutrina. Mas fique sabendo, isso aí é escolha de poucos. Tá? A maior parte quer ouvir mentira. Tem que lembrar que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então a gente tem que ser humilde bastante para pedir a Deus, né, misericórdia e falar: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, né? Mostra a verdade, tira dos meus olhos as escamas, né? E a última pergunta, Simone: que promessa que fez Jesus aos que lhe obedecem? Bom, todo o estudo foi maravilhoso, né? Nós gostamos muito, aprendemos muito, e o povo que está aí ouvindo, que irá ouvir, assistindo também, está aprendendo muito. Mas, gente, não tinha. Toda a passagem bíblica é maravilhosa, mas esta fecha com chave de ouro, podemos dizer, primeiro estudo, né, de uma série que estaremos fazendo com a graça do nosso Deus.
Peço você, Lília, que leia Apocalipse 3:10. Sim. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar isso, os que habitam sobre a terra. Gente, já pensou? Ele vem dizendo aos que guardam, aos que obedecem, aos que mantêm firmes na verdadeira palavra dele, que é a Bíblia, né? Aqueles que não tiram e nem coloca nada de Gênesis a Apocalipse, aqueles que mantêm fiéis a ele. Ele vem dizendo que ele guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Aí talvez você pare e fale assim, mas gente, meu pai, eu passo por tanta prova, parece que eu não sou guardado. Nós passamos por prova porque nós somos testados. O nome já diz, prova, provação, ser provado no fogo, para ver se vamos aguentar a grande tribulação que nós iremos ouvir falar dela ainda nos próximos estudos, que virá sim, será uma tribulação tão terrível, que quem estiver vivo de pé vai precisar desta proteção. E mesmo essas provações menores, que para nós são tão grandes, né, cada um sabe, o tamanho da provação, nós só suportamos, não é porque nós somos heroínas ou heróis não, nós só suportamos porque o nosso grande Deus tem misericórdia de nós, porque nós em meio a este mundo turbulento, nós buscamos ir na contramão e seguir o que ele escreveu. E quando nós damos uma derrapada, nós corremos, nos jogamos aos pés de Cristo e falamos: não, 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 não nos deixe neste caminho, cuide de nós. Vale a pena nós persistirmos neste caminho, sermos fiéis ao que Cristo está falando para nós, a dizermos não a ensinamentos errôneos que vão de encontro ao que a Bíblia e a palavra de Deus diz. E eu quero só terminar lendo com vocês Apocalipse 3:11. Este é muito lindo. Todo ele é lindo, né? Todo o final é lindo. E ele vem dizendo assim, o próprio Deus. Jesus vem nos dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu não quero que ninguém roube minha coroa. Eu busco a Deus, eu peço a Ele misericórdia, para que eu consiga, que eu continue tendo em meu coração viva aquela chama viva lá de quando eu era pequenininha, quando eu fui apresentada ao templo para Deus, aquela chama lá no primeiro amor que Ele fez para mim. Às vezes, em meio a tanta tribulação, você pode estar dizendo aí do outro lado, até mesmo nós que somos da fé, às vezes é tão forte, tão grande a tribulação, que Satanás aproveita para fazer com que nós duvidamos que este grande dia da volta de Jesus virá e que nós receberemos verdadeiramente uma coroa de ouro para ser colocada na cabeça, com uma pedrinha branca onde será um nome diferente. Por que um nome diferente? O nome que eu tenho hoje é um nome terreno, mas o nome lá no céu será um nome dado pelo próprio Deus, um nome de vencedor. Todo vencedor terá um nome diferente. Aí sim, nós teremos da mão do nosso grande herói, Jesus, ele sim é o nosso herói, um nome diferente, um nome dado pelo próprio Pai, um nome que ele está lá pensando. Imaginemos, quando eu estava lendo esse estudo, me foi tão gostoso que eu fiz esse estudo já há algum tempo, fazíamos essa série há muitos anos atrás, e quando eu estava lendo, estudando esse estudo, né, com a Bíblia, foi tão gostoso quando eu cheguei neste último que eu parei e pensei: "O nosso Deus, o meu, o seu Salvador, Jesus, está nos céus, vendo qual será o seu nome". Imagina, e cada nome será por cada tribulação que nós vencemos. Vale a pena. E você que está aí do outro lado, talvez fraco na fé, que já foi da fé, ou está lutando com uma provação muito grande, que pensa você que é o fim. Não é não. Mantenha firme, mantenha firme. Não entregue sua coroa para ninguém. Já já nosso Deus enviará o Filho dele para nos resgatar deste mundo tenebroso, de quedas de aviões, de águas que destroem
cidades, já já ele volta. Eu gostei muito de fazer esse estudo. E vocês, gostaram também? Também. Muito bom. Então, Tendo essa linda mensagem em mente, convidamos a todos para uma decisão. Compreendendo o grande privilégio que Deus me dá de conhecer as verdades espirituais concernentes a Jesus Cristo no livro do Apocalipse, desejo respeitar sua vontade. Tá? Então, conhecendo essas grandes e preciosas verdades, essas promessas, esses ensinos, vamos de todo o coração nos apegar a eles e caminhar em direção a essa fonte de luz que vai aumentando até que um dia a gente se depare com o dia perfeito, com a pessoa de Jesus Cristo iluminando no reino dele, onde nunca mais haverá as dores do pecado, nem os problemas que nos trazem tristeza. Que o Senhor Amém. abençoe a todos. Amém. amém. Muito obrigada, professores, pela explicação desse tema tão maravilhoso. Se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado para a segunda lição do Apocalipse. E gostaria de agradecer também ao João Paulo e ao apologeta Diego Fernandes, que estiveram aqui, deixaram um recadinho nos comentários. E obrigada a todos que estiveram aqui também ouvindo, que não deixaram recado, mas sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e um ótimo restante de sábado, né? Eu vou Amém. levantar para desligar a live, mas fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau, tchau.